mais perto quero estar, meu Deus, de ti. My God, to thee, nearer to Excelsior, 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 my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Excelsior, 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 angels to beckon me, nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer, excelsior, 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 excelsior. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A história se inicia neste caminho, nessa estrada, no século XX, exatamente no ano de 1922. Desbravadores do Evangelho de Cristo vieram da região de Jaguaquara, na Bahia, para evangelizar o município de Santarém, no estado da Bahia, atual Gandu. E daí nascia a primeira igreja batista em Gandu. Os fundadores, os desbravadores, os mensageiros e mensageiras da palavra de Deus: Manuel Cirilo Carvalho, Rosalina Moura, esta portuguesa, vieram da fazenda Tabocas, atual Itamari, para a região da Laje de Nova Ibiá. E aqui nasceu, exatamente, na fazenda de Onésimo Sampaio, a primeira igreja batista em Gandu. Foi neste local que a palavra de Deus, o Evangelho, ele foi anunciado
para as famílias da zona rural desta região. Muitas famílias foram alcançadas, porque homens e mulheres se dedicaram à palavra do Senhor. No ano de 1908, os batistas vieram exatamente para este local, onde as famílias que moravam nesta redondeza se reuniam nesta pedra. A pedra fica numa região alta, e daqui o pregador falava para todos aqueles moradores da região. Não tinha templo, não tinha casa. O local de reunião dos batistas era exatamente nesta pedra. Segundo alguns relatos que nós iremos ouvir durante este documentário, os batistas naquele período não dispunham de qualquer tipo de recurso. Exatamente nesta pedra não tinha nenhum tipo de tecnologia, a não ser o que era concedido por Deus: a luz do sol e a luz da lua durante as noites. Vela e candeeiro também não tinha. E assim, com todas as dificuldades que eles tinham, os cultos eram realizados exatamente neste local. As primeiras reuniões, como nós relatamos, elas foram realizadas na pedra, aqui ao lado do terreno que nós estamos. Com o passar do tempo e a grande movimentação de pessoas que vinham ouvir a palavra de Deus e aceitavam o Evangelho de Cristo, eles resolveram edificar neste local o primeiro templo, que hoje não mais existe. Virou uma fazenda de cacau, mas aqui ainda encontramos alguns escombros do que restou da construção do primeiro templo da primeira igreja batista. Como vocês podem observar, aqui nós ainda encontramos algumas pedras e também alguns restos de tijolos que foram edificados há muitos anos atrás, o templo da primeira igreja batista. Dias de lutas, dias de glórias. Assim os batistas americanos, brasileiros viveram no século XIX. Em 1908, a primeira reunião dos batistas aconteceu na Pedra da Laje, como vocês viram no vídeo anterior. A família de Manuel Cirilo de Carvalho e Dona Rosalina, que vieram oriundos de Jaguaquara, resolveram morar em Tabuleiro, atual município de Nova Ibiá. Eles saíram de Jaguaquara, passaram pela região de Tabocas, atual Itamari, e vieram se fixar aqui, neste município, atualmente chamada de Nova Ibiá. A família Moura de Carvalho pregou o evangelho em diversas fazendas, junto com os missionários e missionárias batistas que levavam a palavra de Deus. Ao gostar da região, eles vieram comprar uma propriedade, e aqui estamos na fazenda Gavião. Foi aqui, neste terreno, que um dia existia um casarão e que recepcionava os missionários e missionárias que vieram de diversas localidades para pregar a palavra de Deus, ao ponto de se deslocarem de Itamari, Nova Ibiá, e pregar na região de Tesouras, atual Ibirataia. Neste terreno, que um dia foi casa, missionários e missionárias recebiam todo o carinho, toda a atenção da família. Eles passavam dias pregando o evangelho e conquistando almas para o reino de Deus. Vou falar apenas da minha família, meus familiares, meu avô biológico e outro putativo. O biológico foi ele quem trouxe realmente para a região de Tabocas, que hoje é Itamari, não bem em Tabocas, mas nas Três Cepas, fazenda de familiares dele, e trouxe também para Gandu de Laje, aonde tinha outros familiares dele. Como aconteceu esse movimento? Manuel Cirilo de Carvalho viajava com a tropa do pai constantemente de Tabocas, de Itamari hoje,
para Jaguaquara. Nessa época, a Missão Evangélica dos Estados Unidos de Richmond mandou para cá os missionários Dr. Zacarias Taylor. Meu avô teve conhecimento daquela obra maravilhosa, apesar de ser um homem simples, e se empolgou. Foi ouvir o Evangelho, a mensagem, e abriu o coração para Cristo Jesus. Daí ele aceitou a Cristo e trouxe a mensagem para essas regiões que eu acabei de citar: Três Cepas e Gandu de Laje. Gandu de Laje, ele também, nas suas viagens, conheceu minha avó Rosalina Moura, jovens, recém-chegada de Portugal. O pai dela era chamado José Antônio de Moura, com a família numerosa, e meu avô se empolgou com ela, minha avó, e ambos se casaram e vieram ver com toda coragem morar praticamente no meio da mata. E Manuel Cirilo de Carvalho, abnegado, né, evangelista, saía dali da fazenda dele, hoje, era a posse, para vir pregar o evangelho na laje. E quase todas as noites, 2 vezes por semana. No meio da semana, o culto de oração, e os domingos, né, ele praticava isso aí. Nesse inteirinho, ele, reunido com os irmãos que já estavam ali, parentes e amigos que aceitaram o Evangelho, resolveram fazer um pequeno templo ali na laje. Templo esse que eu assisti momentos maravilhosos de decisões do Evangelho. Feito aquele templo, Manuel Cirilo de Carvalho, nas suas viagens, voltou para viajar para Jaguaquara, e lá ele foi acometido de um mal que lhe ceifou a vida aos 49 anos de idade. Rosalina Moura ficou viúva. Os filhos eram 12, perseguida terrivelmente pelo fato de ser a viúva de um crente que trouxe o Evangelho para cá. E perseguiram pelo fato de ser chamado de protestantes. Era assim que era chamado os crentes na época. E daí seguiu. Ela conheceu, então, o outro marido, que também chamava Manuel Tiburcio. Esse foi o que justamente muito trabalhou, porque teve uma vida mais longa, né? E já achou um bom caminho preparado pelo outro. Ele construiu o templo que hoje está em Nova Ibiá, tirando de Gandu de Laje, porque tornou incômodo para eles ir. Os irmãos, muitos iam montados para se reunir lá. Meu avô achou por bem construir um novo templo em Nova Ibiá. Avô, digo, Manuel Tiburcio, avô putativo, né? E aí está, até hoje, né? Os abnegados. Nessa época da laje, muitos dos irmãos que conheciam, que reuniam lá, que conheceram o Evangelho, fundaram a primeira igreja batista de Gandu. Eu lembro perfeitamente que minha avó falava, família Araújo, seu Juvencio Leal, que também foi vizinho de fazenda dele, com sua família. Lupécio Cabral,
Fulgêncio Palma, irmão Chiquinho, seu irmão Gaudêncio, João Henrique, na Rua da Paz. Esses homens foi que construíram o templozinho pequeno lá de Laje, e muitos deles migraram para aqui para fundar a primeira igreja nossa, né? Foram os primeiros mesmo. Mas como eu era muito menino naquela época, não me lembro de muitos mais, né? Mas isso, como por exemplo o seu Nélio Sampaio, que veio depois, foi meu professor de classe quando criança. Teria muito o que falar, mas tomaria muito tempo, né? Apenas a gente encerra, né? Pelos meus amados. A igreja era da Laje, depois passou para Ibiá. E a gente ia de 8 em 8 dias, porque a gente não podia ir no meio da semana, porque era longe. A igreja pregava em cima da pedra. O pastor falava em cima da pedra, porque não tinha igreja ainda. Quando chegamos para Laje, morava um pessoal que conheceu a história da primeira igreja batista. Nós morávamos na fazenda onde foi fundada. Tinha uma pedra onde era feito os cultos, né? Na época, não é como hoje, né? Que a gente ouvia falar que para fazer os cultos tinha que fazer silêncio, porque não tinha microfone, não tinha megafone. Quando o pastor subia para fazer, sentava na pedra, né? Eu ficava de pé. As pessoas tinham que ficar no máximo de silêncio para ouvir o que a pessoa estava fazendo. Não tinha ministério de louvor, era o pastor quem fazia tudo isso, né? Que cantava os hinos, né? Do cantor cristão, né? Porque não é como hoje. E era lá que fazia todo esse trabalho ali em cima daquela pedra. E nós moramos. Não presenciamos esse fundamento, né? Esse início da primeira igreja batista, mas nós ouvíamos as pessoas que moravam ali, mesmo que não eram evangélicas ainda, falavam sobre isso aí. Só que nós já pegamos, né? Ouvimos e já tinha a igreja de Ibiá, que era a que a gente fazia parte. Os cultos, a gente tinha que sair de lá da Laje, tinha que ir para Ibiá, porque não tinha transporte, íamos de pé. Os cultos que fazíamos nas regiões, íamos de pé, ou então em cima de pau de arara. Eu tinha mais ou menos os meus 3, 4 anos, 5 anos, mas me lembro muito bem disso na época. Fazer os cultos nas roças também, os jovens, os adolescentes, as crianças, todo mundo ia. Mas era ou em cima de pau de arara ou a pé. De pé. E nós íamos da Laje todos os domingos, levantávamos às 5 horas da manhã, colocávamos nossas roupinhas dentro da sacolinha plástica para não molhar, pegávamos chuva, sol, não importava, a gente ia. O pastor era quem fazia tudo, o pastor era nosso maestro, nosso ministro de música. E essa é a história da Igreja Batista que eu presenciei, né, desde os meus 12 anos, né? Mas a história da primeira Igreja Batista, até hoje que eu presenciei, é essa história de ter começado de lá, sem nada, né, em cima de uma pedra. É a história da primeira Igreja Batista que Iranilce presenciou até hoje, e graças a Deus por isso, né? Estamos aqui. Estamos aqui para a glória e a honra do Senhor Jesus. E vamos ficar para comemorarmos esses 100 anos em nome de Jesus. Lá naquela mansão celestial, onde Ele está preparando para nós. Eu conheci a primeira Igreja Batista, eu era criança, na Laje, que tinha uma sede, que era T de assoalho muito grande, que era Nélio Sampaio, era quem era o responsável daquilo ali.
Ele tinha mais membros velhos que hoje não existe mais, já foi para a glória. E tem... Depois o Nelson Sampaio, esse povo é gente de Ibiá, que fazia parte, que é do povo dos Mouras, né? Que fazia parte da igreja, também da primeira igreja. E um templo era grande, bem, uma casa grande, de assoalho, bem, que ia muita gente, as cadeiras eram de madeira, banco, era nos bancos, sentava nos bancos de madeira e aí que ia dirigir o culto, falar das palavras de Deus. Naquela época nem eu, meu pai ia, mas eu ia para a igreja, eu também não, eu ia, mas não aceitava Jesus. Depois eu voltei a aceitar Jesus e achei que era muito importante na minha vida. E eu dou glória a Deus por isso, que hoje eu sou evangélico, entendeu? Hoje eu sirvo a Deus, eu, minha família, meus filhos, todo mundo, graças a Deus, serve a Cristo, que é a coisa mais importante da vida da gente. Bom, meu nome é Zaqueu Dias Sampaio, meu pai se chamava Onésimo Almeida Sampaio e minha mãe chamava Antônia Dias Sampaio. Meu pai sempre foi um homem da religião, foi um homem, me desculpa, eu me emociono, viu? Ele foi um homem sempre contrito com Deus, ele gostou sempre de colaborar com as igrejas, certo? Quando ele veio para aqui, morar aqui há muitos anos atrás, eu já tenho 68 anos, com a cara de 20, mas é isso mesmo. E ele frequentava a igreja da Laje, era um depósito grande, que depois se transformou em depósito, mas uma igreja enorme. Mas o tempo se passaram e meu pai voltou para aqui de novo, aí ele construiu uma igreja aqui ao meu lado, aqui atrás de mim, e na época ele estava aqui, ele deu muita assistência, certo? E depois meu irmão Lourival Dias Sampaio, que Deus também já levou, contribuiu muito aqui para o movimento da igreja, e via gente de Valença, de Gandu, congregar aqui, era ótimo, era coisa maravilhosa. Então, tudo isso na vida passa, né? E às vezes, quando um sai, não está bem o outro para ser igual ou melhor. Mas meu pai foi aquele homem que ele se dedicou muito a igrejas e ele sempre ajudou. Mas ele ajudava de coração, não era aquele homem que dava e queria aparecer, não. Ele doava as coisas com prazer. Ele tinha prazer de fazer o que é melhor. E tudo isso na vida da gente passa, né? E hoje a gente sente só a saudade, porque poderia ter hoje uma igreja aqui na própria sede, mas infelizmente, né? O tempo passa, as pessoas que vêm chegando não tem a mesma habilidade que ele tinha, a mesma convicção. Mas o que eu quero falar do meu pai é isso. É uma pessoa que contribuiu muito com o evangelho. Meu pai teve os defeitos dele, mas eu diria para você aqui agora, a qualidade dele superou os defeitos. Ninguém é perfeito. Mas em matéria de religião e igreja, ele sempre foi contrito. Ele sempre ajudou. Quando alguém precisava de qualquer coisa, ele estava aí para ajudar, sempre evangelizava as pessoas, sabia evangelizar. E foi isso que aconteceu muito na vida do meu pai. Eu não sei informar muito, porque eu sou do mais novo, apesar de ter o cabelo todo branco, foi do mais novo, meu irmão mais velho sabia mais coisas, mas eu lhe digo a você, foi um homem que eu acredito que ele está num bom lugar pelo que ele fez pelas igrejas e pelas pessoas que contribuíram, que era, como é que diz, membros das igrejas, ele contribuiu muito. E aí imagine vocês, homens que estavam e mulheres trabalhando nesta fazenda, na Fazenda Valparaíso. Não tinha conhecimento da palavra de Deus, nunca viram a Bíblia. Chegam os batistas americanos e os batistas baianos de Jaguaquara e Jequié para evangelizar neste local. Pessoas simples que não sabiam escrever nem sabiam ler. E um detalhe importante dessa história. Os batistas aproveitaram para ensinar a ler e escrever. Pessoas simples, homens trabalhadores, trabalho braçal, que não sabiam o que era uma caneta e um papel, ou saber ler e escrever. Temos um histórico que tivemos conhecimento através de minha mãe e contava todo o início quando chegou o evangelho aqui na região de Laje de Gandu. Gandu pertencia a Santarém, tinha o nome de Corujão, e Nova Ibiá tinha o nome de
Tabuleiro. E esses vilarejos começou o evangelho através dos tropeiros, vindo um irmão por nome Domingos Brito, que foi o primeiro homem a trazer o evangelho de Jesus Cristo para a região da Laje de Santarém. E em 1908, em cima de uma pedra, foi realizada a primeira reunião para fundar aquela congregação em Laje de Santarém, que passou a ser Laje de Gandu, que é a igreja mãe da primeira igreja batista em Gandu e a igreja mãe da igreja de Nova Ibiá. Por mais de 14 anos, a igreja permaneceu em Laje de Gandu e fundou essas congregações em Corujão e em Tabuleiro. Tabuleiro ficou com os irmãos Rosalina e o esposo Manuel Tibúcio. E Gandu, o antigo Corujão, veio os irmãos também que migraram da igreja batista da Laje para formarem a primeira igreja batista em Gandu. E quem foram esses irmãos? Juvencio Leal e esposa, Dona Pombinha, Antônio Araújo e Esther Araújo, os pais de Ida, Rafael Pereira Nunes e esposa, Otávio Bispo e a irmã Flor Denice, que era diaconisa da igreja, Juvenal Souza, Erenita, que era a irmã Ninica, Antônio Reis e Maria Reis, os pais de Netil Grise, Antônio Cassiano de Ipiaú, que era um irmão que dava total apoio, era um diácono de lá, da Igreja Batista de Iquié, de Piauí, e que vinha dar uma cobertura para a igreja. E a igreja foi organizada com o apoio do pastor Dr. Carlos de Boá, Dr. Keder, irmãos de Jaguaquara, americanos que estavam fundando o Colégio Telegídio em Jaguaquara, que se tornou o educandário batista da região, juntos aos irmãos já citados, com o apoio dos pastores Firmo de Oliveira, que foi o primeiro pastor de Nova Ibiá, e o pastor Emílio Antônio de Miranda, organizaram em igreja a primeira igreja batista em Gandu. Sendo o seu primeiro pastor o pastor José Félix de Oliveira. Esse foi o pastor de minha mãe e o pastor da irmã Esther Araújo, a mãe de Ida Carneiro. Depois veio o pastor Antônio Bernardo Lira. O terceiro pastor foi Silônia Amorim, que já veio em 1929. Este homem fez um grande trabalho aqui em Gandu, batizou muita gente, era um verdadeiro evangelista. O quarto pastor, o pastor Abílio Gomes, já falecido, eu creio. E o quinto veio Arlindo Batista Vilar, que também foi pastor em Nova Ibiá. Pastoreava Ibiá e pastoreava a primeira igreja batista em Corujão. Depois veio um índio por nome José Gessé Maria, dos lados de Ubatã, daqueles lados de lá. E novamente veio, saindo o pastor José Gessé Maria, novamente veio o pastor Silônia Amorim como pastor interino. Depois do pastor José Silônia Amorim como interino, veio o pastor José Luiz de Carvalho em 1959, que foi o pastor que me batizou. E a esposa dele era a professora Cássia, era pianista da igreja. Ficaram um bom tempo aqui em Gandu. Foi quando começou a reconstrução da igreja. Uma reforma muito grande que jogou telhado no chão e foi reformar a igreja. Depois disso veio como pastor interino o pastor José Guilherme de Moraes. Este homem de Deus que era pastor da primeira igreja batista em Valença. Ele doutrinou a igreja sobre a pessoa do Espírito Santo, que na época não se conhecia ainda. Era um pastor, um professor também, um homem de Deus.
Passando de Onésimo, aí veio um pastor fixo, que era o pastor Onésimo Nascimento e a pastora Iracema, esposa. O 11º pastor foi o pastor Clemente Gonçalves Pereira, que muitos irmãos aqui conheceram, ele já faleceu também. Depois do pastor Clemente Gonçalves, veio o pastor Eclésio Pereira da Silva, que também eu fui ovelha dele. Depois veio o pastor Manuel Messias, que também eu fui ovelha dele. Passando o pastor Manuel Messias, aí veio o pastor João Pinheiro Júnior e o atual agora pastor Gelson Carvalho Ramos. Esta é a história da vida de pastores que pastorearam a primeira Igreja Batista em Gandu. Mas nós somos muito gratos à Igreja Batista de Laje de Gandu, que foi através dela que foram os primeiros cristãos da região e deram também apoio aqui à Igreja Batista em Gandu. Sofrimos muitas perseguições aqui no início, na época do pastor José Luiz de Carvalho, de pastor Clemente. Havia um grupo de alguns rapazes para apedrejar a igreja. E nós tínhamos que retelhar aquela igreja e a polícia não tomava nenhuma posição. Então nós sofremos grandes perseguições aqui, mas avançamos porque a obra não é nossa. A igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele é o fundador da igreja e Ele é o sustentador e o preservador da igreja. Glória a Deus por esta igreja, pelos irmãos que aqui mantém este trabalho vivo, esta igreja viva, para a glória de Deus. Eu me chamo Ida Araújo Carneiro e eu sou fruto da primeira Igreja Batista de Gandu. Então a primeira igreja, a gente nota, eu por exemplo, eu fico olhando assim, meu Deus, como é diferente hoje. Eu me lembro, nossa casa era grande e a hospedagem era na nossa casa. Todo mundo que vinha assim da roça se hospedava lá em casa. E tinha aqueles irmãos. O primeiro que eu conheci assim foi o irmão Cassiano. Meus irmãos, ele vinha de Piauí, montado em cavalo. Eles já eram devia ser diácono, né? De idade, assim, de seus 60 anos. Eu me lembro que a gente chamava ele de vovô. Esse pregava, vinha todo mês pregar. E o trabalho da igreja, o trabalho, a finalidade da igreja era missões, ganhar alma para o reino de Deus. Eu me lembro que todo mundo se interessava por missões. E então aí a igreja crescia, a igreja se desenvolvia. E eu tenho o nome de vários irmãos. Zé Félix, que era pastor. Esses pastores não tinham salário. Não tinham salário. Por quê? Porque a igreja era pequena, dava oferta, coisas assim. Mas a igreja, pela misericórdia de Deus, era uma igreja unida, uma igreja de amor, né? Uma igreja que se buscava a palavra de Deus. Os pais, quando iam para a igreja, levavam todos os filhos, com poucos membros, mas a igreja enchia, porque naquele tempo um casal tinha 10, 12, 15 filhos, e aí era muito importante. As crianças cresciam no temor do Senhor. Agora, o que eu não me esqueço também era que a força maior desta igreja
depois do Espírito Santo de Deus, era a oração. A igreja orava. Quando era o tempo da ceia, porque não dizer naquele tempo a gente chamava Santa Ceia, tinha uma semana de culto, de oração, preparação para a ceia, ali dos pais aos filhos. Ninguém perdia uma semana para celebrar a ceia no domingo. Levitas não tinham. Não chegava, cantava um dueto, um quarteto, mas a igreja toda cantava os hinos do cantor cristão, e era aquela coisa assim muito linda, que às vezes eu tenho saudades, e como tenho. Escola dominical era uma bênção. Então a igreja, a primeira igreja batista, cresceu. Teve o pastor Silone Amorim. Aí eu estava com 8 anos, quando o pastor Silone Amorim pastoreou a igreja de Gandu, a primeira igreja. Ele me batizou ali na ponte. Foi muito bonito, os batismos eram um acontecimento, uma festa. Todo mundo achava bonito. Então essa igreja foi crescendo. Vinha pessoas de fora. Eu me lembro que tinha um lugar aqui, aí agora já não foi muito antes, que hoje chama Piraí do Norte. Neste lugar não havia um crente. Não tinha um crente. E nós fomos. Inclusive, esta caravana foi assim, partiu por Ivo Peixoto, mandou convidar, a igreja mandou convidar, e nós fomos. Quando chegamos neste lugar, o dono da casa chamava Genô, e a dona, a esposa dele, Magnólia, era de descendência de crentes, cristão, e ela amava, então ela ofereceu a casa. Neste dia teve pedra, teve tudo, o dono da casa botou todo mundo para fora para se ver como era antigamente. Botaram para fora, Ivo Peixoto, eu estava também junto lá nessa caravana, mas foi muito bom porque a palavra de Deus não volta vazia. E a semente tem que morrer para nascer. Porque se a semente não morrer, ela não pode nascer, né? Foi como Jesus disse aos fariseus. Então, Ituberá ainda era a mesma coisa. Então, nós estamos vendo a semente em Ituberá, em Piraí do Norte, em todos estes lugares que são frutos da primeira igreja. Meus irmãos, nós saíamos daqui, eu me lembro, para uma fazenda que chama Palestina. Ela é aqui perto de Venceslau. A gente almoçava e ia pregar a palavra de Deus, os pastores. Então, aí a primeira igreja batista ainda cresceu e cresce, porque ela ama missões, ela ama as vidas. Meu nome é Ruth Neves da Palma Ferreira. Eu fui nascida na fazenda de Nipá, no Braço do Norte. Meu pai já fazia parte da igreja, da primeira igreja de Gandu, que nessa época não era assim na roça, né, na laje, era Nibiá. Eu, com idade de 4 anos, meu avô morreu, que também fez parte dessa igreja, mas eu via sempre meu pai contar as histórias dessa igreja. Aí, quando eu tinha 14 anos, eu me decidi aqui na primeira igreja,
já aqui em Gandu com o pastor Silônia Amorim, que estava fazendo a conferência nessa época. Aí, quando eu tinha 15 anos, eu me batizei e, graças a Deus, até hoje estou vivendo, caminhando para chegar ao alvo, né? E cada dia a gente precisa mais crescer e buscar. Era a simplicidade, né? Que todo mundo participava e respeitava os pastores, a liderança. A gente sempre teve como principal, né? Respeitar a liderança. E assim, aí me casei, criei meus filhos para Gandu. Aí criei meus filhos nessa primeira igreja e graças a Deus até hoje já sou bisa e continuo aqui até o dia que Deus quiser. Essa igreja para mim conta muito na minha vida espiritual e na minha vida material como pessoa, como participante dessa obra. Eu sou Flor Denise Reis dos Santos. Para mim foi um privilégio estar aqui ainda para falar desse comentário da história da PIB. Muitas coisas os irmãos mais novos não sabem, né? Mas a nossa igreja, de quando eu me tornei membro dela para agora, tem algumas diferenças. Mas também nós éramos um povo unido, sabe? E os trabalhos eram simples. Tínhamos dificuldades em algumas vezes porque a começar da energia. Quando faltava a luz, o motor dava problema e nós tínhamos um lampiãozinho que ajudava, né? Uns candeeiro placa, também uns Aladim, que ajudava muito. Fazia um pouquinho de zoada, mas dava para assistir o trabalho. Quando vim para a igreja, eu me tornei membro da PIB, mais lá na rua Landulfo Alves, na nossa antiga igreja. E nossos trabalhos eram um trabalho, assim, tínhamos o trabalho de união, de adultos e mocidade também. A mocidade era numa sala anexa e a nossa era na igreja. Trabalhamos também, assim, competição, não é? Para os grupos que fossem vencedores, até prêmios ganhava. Aquele que levava mais visitantes, então era o vencedor. E quando nós estávamos trabalhando na União de Adultos, e por acaso terminasse o trabalho nosso primeiro, como era que chamava os irmãos de lá da sala anexa? Era com o sininho, batia aquela campainha, ou então ia uma pessoa lá chamar. A nossa alegria começou daí também, né? Para sermos vindo para cá, para a Nestor Lopes da Silva, né? Então, foi uma tarde que nós ficamos muito alegres quando viemos a colocar a pedra fundamental desta igreja. E foi o terreno doado pelo prefeito na época, Eliseu Leal. E tivemos um culto muito animado, muito bonito, né? Muita gente chorando de alegria, que hoje está esse templo aí. O pastor da época era Eclésio Pereira da Silva. Aqui a igreja lá, nossa, já estava se tornando pequena. E cá íamos fazer uma igreja, né? Organizar uma igreja, ou construir uma igreja que, pela quantidade de pessoas olhando assim que a igreja ia crescer, né? Como cresceu, graças a Deus. Por conta disso, aí nós vimos para cá. O lugar, o ambiente também, muito bom. Nós tivemos uma luta, não é? Porque em todo tempo se tem as condições, às vezes, que não ajudam, mas tivemos que fazer, foi feito campanhas
campanhas, teve doações. Tivemos aí até construir, até virmos para inaugurar, nós tivemos um pouquinho de dificuldades. Sair de um templo pequenininho e chegar num templo desse, né? Que a gente ia saber que dali em diante ia ter, aumentar, tinha condição de ter mais membros, né? E só foi alegria. E a alegria reina até hoje. Nesse dia teve também decisões na inauguração, muita decisão. E foi tudo beleza, né? Como está beleza até hoje. Sou Carlos Leal e vamos contar um pouco da nossa história na primeira igreja batista em Gandu. Nós, após o meu batismo, começamos a participar do Louvores de Sião. Na época era comandado por Jailton Lemos e fazia parte Almi Almeida, Renatinho da Assembleia de Deus, da contribuição, e Jailton tocava pistão. Nós permanecemos um certo período, né, quando houve a necessidade de eu assumir o Louvor de Sião. Nesse período que eu assumi, nós passamos a ter uma outra formação. E essa formação era Manuel, Gerson, Eri, Renato, da Assembleia de Deus, continuar nos abençoando com o seu talento. Adenilton, irmão de Jusce, também participava e nos abençoava com o seu talento. Rony, Cássio e Valdir. Assim formou-se essa equipe, esse grupo, e por um bom tempo nós desenvolvemos um trabalho com instrumental e a gente não tinha uma referência, né, uma pessoa para nos dar um norte, mas o Senhor nos inspirava e o importante era que todos ali estavam imbuídos de fazer e dar o seu melhor para a obra do Senhor. Muito bem, mas como o instrumental sempre trazia dava um certo trabalho, nós, a partir do momento que conhecemos a família Daves, Grupo Alfa, Grupo Gotas, Grupo Cristal, da Adventista de Itabuna, passamos a ter uma visão diferente. E com isso, passamos a trabalhar no propósito de modificar o propósito de trabalho, né? E com isso houve uma busca por novos talentos, pessoas que estavam interessadas de fazer algo diferente, e assim nós formamos o Louvor de Sião vocal e voz e violão, assim pode-se dizer, e com a participação de Neide, de Naide, Ivone, Helene Delmira, Zileuza, Zoraide, Jovelina, Ednei, enfim, pessoas maravilhosas que passaram e contribuíram e deu de si também para que a gente pudesse, por longo período, fazer alguns trabalhos importantes e participar. Nessa participação também aí está incluir a parte masculina, eu, Jesuíto, Joselito também estávamos todos com o mesmo propósito, o único propósito de servir ao Senhor. É com muita alegria que vim neste momento falar da minha trajetória na primeira igreja batista de Gandu, a PIB, né? Onde eu comecei a minha vida cristã foi realmente na PIB, ali na rua Landulfo Alves. Em determinado tempo nós passamos para onde é hoje, onde congregamos. Tenho de membresia 54 anos de idade. E uma igreja assim que nos traz muita alegria, é uma igreja que nos dá muita confiança, é uma igreja que a gente
assim, tem um amor muito grande a partir de mim mesmo, que eu posso dizer isso. Então tudo isso firmou a nossa fé no Senhor. Então a gente guarda sempre isso na nossa mente, o que é bom a gente guarda. Eu gosto sempre de estar relembrando. Meu nome é Gil, conhecido em Gandu por Gil do Fato, na Feira Livre de Gandu. Fui alcançado pelo irmão Doda, me convidou a vir para o culto, e de lá fui alcançado pelo pastor Gelson. Eu cheguei primeiro que o pastor Gelson, mas não tinha me convertido ainda. Mas só que ele me passou a palavra que conquistou meu coração. Deus me deu outra chance de vida, com o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, meu irmão, eu estou vivo hoje. Agradeço as orações dos irmãos da primeira igreja Batista em Gandu e demais igrejas. Com alegria imensa de ter minha família, meus netos, a minha filha, meu filho, até os genros. Eu só tenho a agradecer, meu irmão, todos os irmãos mesmo, todos os irmãos de pé, aqueles irmãos da igreja, primeira igreja Batista, porque eles lutam para conquistar a vida das pessoas lá fora. É importante a igreja para mim, para minha casa de Deus, porque foi nela que eu consegui aprender todas as coisas de ajuda, de ajudar o próximo, aquelas pessoas necessitadas, através da igreja, né? Da igreja que hoje, na minha vida, é a segunda casa. E a segunda casa que eu vou fazer 11 anos na nossa querida primeira igreja Batista. Lembro-me bem da minha chegada em Gandu. Foi em junho de 78. Completamos 44 anos aqui agora. E ao chegar aqui, foi claro, logo procurar a igreja. E Miriam já tinha os familiares dela aqui, que ela é de Gandu. E aí nós fomos para a igreja Maranata, que tinha sido organizada recentemente, onde era a casa da irmã Belinha. E durante um tempo a gente reuniu lá. Depois a gente se transferiu para a primeira igreja. Nessa época era pastor lá, o pastor Eclésio. E nós começamos trabalhando com o pastor Eclésio e contribuindo, dando a nossa participação lá na igreja. E lembro-me de que nesse tempo nós fizemos um trabalho muito bom em Filanésia, trabalho que não se faz mais hoje, porque os tempos mudaram, mas saíamos daqui, às vezes meio de semana, às vezes 5 horas da tarde, estávamos saindo para Filanésia para fazer o trabalho lá na congregação que tínhamos lá. E voltávamos de lá, às vezes já chegava aqui de madrugada, as estradas bastante ruins na época, mas sempre íamos num grupo bom e o pessoal bastante animado lá, fazíamos trabalho em Filanésia, como também tínhamos trabalho toda semana na Fazenda Aliança, que já era mais próximo, além de vários outros pontos de pregação. Observamos de que havia uma participação maior nesses trabalhos de evangelização. Nós também iniciamos o trabalho em Piraí do Norte. Foi na época em que eu era presidente da ABN e juntamente com a primeira igreja nós iniciamos um trabalho em Piraí do Norte. Nesse trabalho de Piraí do Norte, depois se organizou em uma congregação, construiu o templo e veio um grupo de americanos, inclusive construiu o templo ali no período de menos de 60 dias e depois foi construído outro templo e a primeira igreja deu apoio durante todo o tempo, até que se organizou a igreja. Aliás, até depois que organizou a igreja, a primeira igreja continuou ajudando financeiramente até que ela teve condição de andar sozinha. Esse trabalho lá foi um trabalho assim, muito importante. O outro fato foi a mudança da rua Landulfo Alves para a rua Nestor Lopes, onde estamos com o atual templo. O espaço lá era muito pequeno e precisávamos de um templo maior. Na época em que nós estávamos pleiteando construir fora, era o prefeito Eliseu. E Eliseu fez uma doação de um terreno aqui
mas criou uma certa dificuldade porque a área era grande e o projeto que tinha aqui para esse fundo aqui da Eletrodisco era de um lago artificial muito grande, tanto que a frente dessa igreja seria para o lado da Eletrodisco e não para frente. Você pode ver que está bem na frente da rua, que lá seria um fundo. E depois, com a morte de Eliseu, o projeto não vingou e aí teve que fazer umas adaptações. Aí foi que Eduardo Lula entrou em ação, fez algumas mudanças, algumas adaptações e passou-se à frente para a rua Nestor Lopes. O trabalho que a gente teve, as campanhas, e aproveito aqui até para despertar na igreja aquelas campanhas que fazíamos. Demorou muito, ficamos em um templo sem forro, uma acústica muito ruim e sem bancos. Depois, aos poucos, foi se arrumando, colocando a bancada. Logo com a chegada do pastor Gelson, nós providenciamos, fomos a Salvador, Lula acompanhou e fizemos então o forro já com um tratamento acústico parcial. E depois veio o trabalho de ampliação com a chegada aí com o trabalho iniciado por Poli com as crianças, que é um trabalho muito bom, muito importante. E ultimamente agora nós fizemos essa reforma, que ficou muito boa, graças a Deus, principalmente o tratamento acústico e aquele fundo ali com a mudança do batistério. É isso, irmãos, é gratificante olharmos para trás, vermos as lutas que tivemos, que não foram fáceis, muitas lutas, mas um empenho muito grande de cada um. E a obra de Deus tem que ser feita assim, cada um participando com o dom que tem, mas nos unirmos para continuarmos realizando o trabalho de Deus em Gandu, evangelizando e ganhando almas para o reino de Deus. Deus abençoe. É simplesmente maravilhoso fazer parte da história de uma igreja centenária. O Cielo tem só 12 anos, ele é só um adolescente, apesar da nossa igreja já ser uma senhora. O Cielo nasceu da necessidade de termos uma equipe que trabalha com crianças capacitada e treinada. O Ministério Infantil sempre existiu, mas essa realidade de capacitação, de trazer essa visão do ministério com crianças, do Cielo, com esses 5 valores, o compromisso com Deus, a interação entre crianças, voluntários, a parceria com os pais, o ensino bíblico criativo, com figurino, um ensino relevante, prático para a vida da criança, a ludicidade, tudo feito com alegria, com leveza, com brinquedos. A igreja investiu muito comprando brinquedo, porque o trabalho da criança é brincar, então tinha que ter brinquedo no ministério. E a oração, então esses 5 valores, eles direcionam todas as ações do Ministério com Crianças da nossa igreja. Nós já tivemos cerca de 30 a 40 voluntários servindo logo nos primeiros anos aqui na igreja, e nos primeiros anos do Cielo, e uma média de 100 a 120 crianças. O nosso congresso, que se você é morador aqui de Gandu, e você deve lembrar dos congressos, é algo que mexia com a cidade. E se me perguntarem qual foi o período mais marcante da época dos congressos, eu lembro do primeiro congresso. Eu lembro do olhar das crianças entrando na igreja. Eu lembro que estava tudo decorada, tinha girafa gigante, tinha elefante gigante, e a gente fez quase que um verdadeiro jardim do Éden aqui dentro. E quando as pessoas entraram na igreja, uau! Algo feito dentro do templo, algo feito especialmente para crianças, na linguagem dela, tudo voltado para elas. E o olho das crianças brilhava, o olho dos adultos também brilhava. E eu acredito na igreja, na liderança servidora. Essa liderança que não é a admiração pelo nosso trabalho que conta, mas sim quando a gente enxerga como o nosso trabalho chega na criança, como o nosso trabalho chega no pai, e ver aquele brilho no olhar. Foi algo que me marcou muito. E a partir dali, que foram só depois de 5 meses de implantação do Cielo que aconteceu o congresso. E a partir dali, sempre, todo membro da igreja que está sentadinho aí vendo esse documentário agora, fez parte dessa história. Fez e faz parte. Mesmo que você não sirva,
Mesmo que você nunca tenha servido no ministério, quando você orou pelo Ministério Cielo, quando você levantou a mão em algum culto administrativo e aprovou, porque a igreja sempre investiu financeiramente e apoiando tudo que a gente propôs aqui nesse período. Os voluntários, eles se envolvem com o trabalho e é lindo, lindo, lindo de ver todo o envolvimento. Quem lidera hoje é Kelly e Vanessa. Eu apenas faço mentoria, mas a equipe continua trabalhando. Nós damos sequência no Ministério de Adolescentes para que não haja ruptura nessa passagem de 12 para 13 anos. Então a gente quis que tivesse sequência. E outra coisa que foi impactante também na história da nossa igreja, dessa igreja centenária, é que quando a gente consegue influenciar uma cidade, então os congressos e as capacitações que aconteciam aqui na igreja conseguiu romper as barreiras e a gente conseguiu sair das quatro paredes e atingir outras igrejas. Então, outras igrejas contam pra gente que elas começaram a investir mais no ministério com crianças, que elas vinham fazer também capacitação com a gente. Outras igrejas começaram a fazer congresso e isso sempre encheu o nosso coração de alegria, porque a igreja é essa luz e o papel dela é mostrar Jesus, é iluminar. Então é muito massa a gente perceber que o Ministério com Crianças também serviu de influência. E mesmo pessoas que não eram cristãs traziam seus filhos para o congresso. Depois a gente passou a uma nova visão, a visão de conferência da família. Trazer o pai para participar ativamente desse momento que antes era exclusivo das crianças. Então, nessa celebração dos 100 anos, eu tenho um desejo, que todos os membros, todos os nossos amados irmãos, toda a igreja, porque a igreja somos nós, que nós entendamos que a igreja começa no Ministério com Crianças, que se a criança não for igreja hoje, não haverá igreja no futuro, e que a gente precisa enxergar o mundo com olhos de criança. O Senhor Jesus disse que para entrar no céu tem que ter um coração de criança. O coração de criança é dependente dos pais. Nós precisamos ser dependentes do nosso querido Deus e enxergar o mundo com olhos de infância. Segundo a Bíblia, Deus distribuiu diferentes dons para as pessoas, para edificar a igreja. Um desses dons é a capacidade para pastorear. De acordo com a Bíblia, os pastores fazem parte da liderança da igreja, junto com aqueles que têm os dons de ensino e evangelização. Está lá escrito em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 28. Essa liderança torna toda a igreja mais forte e capaz de cumprir sua missão. Ao longo da história da primeira igreja, foram mais de 23 pastores. Dentre eles, os mais recentes em vida, Eclésio Pereira Silva e João Pinheiro Júnior. Cada um deles sempre realizando a missão de cuidar de vidas. Sou o pastor Manuel Vicente de Lima, pai de 5 filhos, tenho 9 netos, casado com a minha querida esposa Aldenir Cândido Rebouças Lima. A nossa alegria de fazermos parte desta história centenária desta amada igreja. Assomamos o ministério da mesma no início dos anos 90, quando estávamos vindo da PIB de Itaúbi, Minas Gerais. E ao chegarmos em Gandu, sabíamos do desafio que tínhamos pela frente, pois era a transição do Templo Velho para o Templo Novo, e o templo no qual os irmãos estão se reunindo, era a parte externa do mesmo, era toda aberta, em cima era toda aberta, era um buracão mesmo, né? Um vácuo bem grande, a céu aberto. E a parte interna aí na nave, na plataforma, era toda dividida por muitas cortinas ligadas uma a outra, dividindo aí essa plataforma. Nós partimos para cima desse desafio. Também lançamos o desafio 1000 metros de reboco. Desafio ousado de 1000 metros de reboco na nossa posse. Lutamos e vencemos tudo pela graça e a misericórdia de Deus e a cooperação dos irmãos. Tanto a parte da frente quanto a parte interna,
Lá em cima também a parte interna, na divisão das salas, ajeitamos aquilo lá. Embaixo, na parte térrea, onde cimentamos tudo ali, e a construção das salas, de banheiros, de uma cantina improvisada, deixamos ali tudo bonitinho. Graças a Deus. Foi um ministério ousado e abençoado. Tivemos muitas decisões, levamos a família Davos aí por 2 vezes e tivemos grandes festas da Semana em Foco, de domingo a domingo, grande festa mesmo, com muitas decisões. Louvo a Deus por isso e dou graças a Deus por ter feito parte da história centenária da Primeira Igreja Batista de Gandu. Grande aplexo, grande abraço, fiquem na bênção de Deus. Me chamo Anderson, sou um dos pastores aqui da Primeira Igreja Batista em Gandu. Trabalho na área com jovens e adolescentes. Faz 7 anos que nos encontramos aqui, eu, Lide e Atos. O que eu posso falar da Primeira Igreja Batista é uma igreja extremamente acolhedora, nos acolheu já ao longo desses 7 anos, teve um amor incomensurável no que diz respeito ao meu filho, a minha esposa, toda a atenção. E a nossa igreja, ela tem compromisso com a palavra, sendo verdadeiramente um testemunho daquilo que Cristo fez na vida de todos aqueles que ao longo desse tempo congregaram aqui em nossa igreja. Ao longo desses 100 anos, a nossa igreja tem demonstrado fidelidade à palavra, compromisso social, acolhimento, atenção àqueles que são menos favorecidos. Nós temos uma igreja onde verdadeiramente o Espírito Santo de Deus a revisita em todos os seus cultos. E o que nós podemos falar a respeito, mais uma vez, a respeito da nossa igreja ao longo desses 100 anos, é que nós temos aqui verdadeiramente os exemplares de uma nova humanidade que está sendo refeita em Jesus Cristo, através da sua vida, morte e ressurreição. O mesmo Deus que iniciou esse trabalho há 100 anos, ele iniciou com pessoas comuns, pessoas simples, mas onde a graça de Deus irradiava através de cada uma delas. O que nós podemos falar é que essas mesmas pessoas não estão mais aqui, mas o mesmo tipo de pessoas sim se encontram, pessoas simples, onde a graça de Deus também irradia através delas. O que nós podemos falar é que o Deus continua o mesmo, e aquele que iniciou essa obra haverá de completá-la, conduzindo essa igreja até o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, parando aqui para a gente falar um pouco desse tempo, desses 12 anos aqui na Primeira Igreja Batista. Tem sido um tempo maravilhoso, um tempo abençoado, um tempo desafiador. Chegamos aqui, tomamos posse no dia 28 de março de 2010, período desafiador, não só para mim, como também um período desafiador para a igreja. Foi um tempo de adaptação. A igreja saía também de um ministério relativamente longo, mas que estava superando as suas dificuldades. E aqui nós chegamos e tentamos conhecer a igreja, o ministério pastoral. Tivemos alguns desafios principalmente de adaptação, mas Deus foi ajustando as coisas, porque eu entendo que se Ele chamou, Ele capacita e Ele coloca as pessoas certas no lugar certo. Então aqui nós criamos alguns projetos. O primeiro trabalho foi a questão da liderança, treinar, capacitar líderes. Implantamos a questão da rede ministerial, pessoa certa no lugar certo pelas razões certas, descobrir o seu dom, sua paixão, o seu estilo pessoal, e reativamos aquilo que já tinha bem forte na igreja, que eram os grupos pequenos. Tinha 1 ou 2 grupos pequenos funcionando, mas aí nós reativamos novamente os grupos pequenos. Foi um boom muito grande, foi algo muito importante para a igreja. A igreja cresceu bastante, criamos as estações, as 4 estações, com a questão do pequeno grupo, com ênfase muito grande com o relacionamento discipulador, que foi muito bom, e paralelo a isso também as atividades ministeriais. Por exemplo, havia uma demanda do EJC, nós fizemos o EJC, fizemos ainda encontro de casais, tivemos os retiros de casais, muito importante, tivemos a conferência da família,
a melhoridade, tivemos passeios com a melhoridade, implantação aqui da melhoridade, tivemos a conferência da família com várias palestras, foi assim algo muito dinâmico. Tivemos seminários para os professores da escola bíblica dominical, foi algo muito importante. Nesse período também, ainda nos 10 anos, aliás, ainda em 2010, nós pensamos aí com Rosinha, com Leide, que estavam aí cursando a assistência social, por que não reativarmos ou realmente fortalecermos o nosso centro comunitário Batista Hermelina Silva? Então fomos atrás, buscamos informações com outros centros comunitários, e aí aqui novamente, aquilo que estava adormecido, né? Nós reativamos, buscamos aí o reconhecimento municipal, estadual e federal. Dentro do centro comunitário veio o projeto João de Barros, com a construção de casas para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Veio o projeto Colibri, veio também distribuição com parceria com empresários da cidade, a distribuição de brinquedos no Dia das Crianças, no período de Natal, a celebração do Natal, a árvore dos presentes para as crianças do centro comunitário. Então, algo assim que tem marcado a nossa comunidade bastante. Tivemos o Desperta Riso, que foi um trabalho de um ministério voltado para os hospitais. As pessoas iam lá com toda a sua caracterização, levar um pouco de alegria para as pessoas que estavam assim doentes. Foi um pouco marcante. E aí, ultimamente, nos unimos à Convenção Batista Brasileira e vemos os radicais locais, né? Ultimamente nós estamos aí com os radicais, com os pequenos grupos multiplicadores. Nós queremos retornar também os grupos de relacionamento. Isso por quê? Porque nós fortalecemos nosso ministério com o discipulado, 1 a 1, vida na vida. Então nós estamos trabalhando muito essa realidade na vida da nossa igreja, também não esquecendo do Congresso das Mulheres, que veio abrilhantar o nosso ministério, tem sido algo muito abençoador. Para esse ano também teremos o Congresso de Homens, que também veio abrilhantar o nosso ministério. Enfim, tivemos também, nesse paralelo, também nosso trabalho, a implantação a efetivação, podemos dizer assim, da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Piraí do Norte, tornou-se igreja na nossa congregação. Temos a nossa congregação em Nova Ibiá, temos a nossa congregação de Venceslau, Congregação Batista Esperança, que foi um desafio para nós, porque era um campo missionário, e a primeira Igreja Batista, então, assumiu esse trabalho ali. Temos um pastor lá tomando conta dessa comunidade. Temos a nossa congregação no Renovação. Os nossos radicais estão espalhados aí pela cidade, fazendo o projeto Casa de Paz, um projeto de estudo bíblico nos lares, levando a palavra de Deus nos lares. Então a nossa igreja é uma igreja pujante. É uma centenária que não parou no tempo. É uma centenária vibrante, meus irmãos. Nesses 12 anos, nós temos tido experiências maravilhosas ministeriais. Fora a estrutura, o nosso templo hoje é um dos templos mais belos do estado da Bahia, os templos mais belos da nossa cidade. Quem chega aqui, podemos até dizer que hoje nós somos um cartão postal da cidade de Gandu. Nossa igreja linda, estruturada, recebe muito bem as pessoas que nos visitam. Então nós estamos com um centenário, mas um centenário vibrante, alegre, com a participação da comunidade. Tivemos um desfile esse ano no centenário da igreja, tivemos um aniversário que impactou a vida espiritual da igreja, impactou a cidade de Gandu e, por que não dizer, impactou a Bahia, porque muitas pessoas assistiram por meio das redes sociais a nossas atividades festivas. Então tem sido uma bênção pastorear esta centenária. É desafio? É, claro, mas não deixa de ser bênção. E eu estou feliz, estou agradecido a Deus por me dar a graça de pastorear a primeira Igreja Batista em Gandu, de estar aqui há esses 12 anos convivendo com esta comunidade de fé, com esta cidade. Que Deus abençoe e nos proporcione muitos e muitos anos para celebrar o Senhor com a graça e o amor dele, com o derramar da sua graça sobre as nossas vidas. Vamos avançar, meus irmãos, porque juntos somos mais fortes, e juntos para que muitos creiam no poder libertador do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço.
A cada dia temos uma nova oportunidade de escrever a nossa história. Deus permite os acontecimentos, mas é quem escreve, Ele escreve o futuro. Nós somos discípulos em treinamento, não em espera. Nós somos a igreja de hoje do futuro. Porque é daqui a 100 anos, como será a contar essa nova história? Mas a questão é, você vai ter feito a diferença? A nossa geração conta com você. Em 100 anos, nunca fomos os mesmos, mas nunca perdemos a essência de igreja missionária. Sempre com a presença de Cristo, continuamos com o compromisso de anunciar a palavra da salvação. E você faz parte desse legado. É com você que Deus fará vir novas colheitas, para que outros continuem escrevendo a nossa história até a vinda de Cristo Salvador.